Me chamo Cidilene Santos. Estou aqui para falar sobre a oração intercessória, sobre o poder da oração, principalmente a intercessória. No início da minha jornada cristã, assim que eu conheci a Cristo, eu tive um conflito muito grande na minha família. O meu marido, ele não aceitou a minha conversão, por ele ser de uma religião espírita, né? E o conflito ficou muito grande dentro de casa, devido à luz não se misturar com as trevas. E o que foi mais importante para mim foi o acolhimento que eu tive na igreja, de alguns irmãos. Eu fui, assim, Deus me deu sabedoria para que eu procurasse pessoas que realmente fossem pessoas de oração. E Ele foi me mostrando essas pessoas. E conforme eu ia conversando com elas, elas iam me orientando e me ajudando na minha caminhada com Cristo. E eu tive uma pessoa que foi muito importante para mim no início da minha conversão, que foi a irmã Célia. Ela começou a me dar estudos bíblicos e ali eu comecei a conhecer o amor de Cristo e cada vez mais o conflito ficava muito grande entre eu e meu marido. E chegou a um ponto de o conflito ser tão grande que ele decidiu sair de casa, né? E quando ele saiu de casa, eu perdi meu emprego, fiquei desempregada, mas em nenhum momento eu me desanimei, né? E foi quando essa irmã me chamou para a gente fazer jornadas espirituais e eu aceitei. Era bem difícil para mim, porque nós morávamos um pouco longe e nós tínhamos que nos encontrar às 5 da manhã. Mas mesmo assim eu aceitei o desafio, né, de começar a fazer uma jornada espiritual. A primeira jornada espiritual que eu fiz foi essa aqui, Desafio de Renovar. Foram 40 dias, a gente se encontrando 5 horas da manhã, em oração, em jejum, né? Fizemos esse desafio de renovar, eu acredito que umas 3 vezes, mais ou menos. Acredito que foi isso. Mas conforme nós fizemos essa jornada, e eu fui crescendo cada vez mais espiritualmente. E aqui eu aprendi muita coisa nessa jornada. E a jornada ela me ajudou muito a conhecer até mais o amor de Cristo, né? E aquilo eu sentia que me fortalecia cada vez mais. E ela foi me passando outras jornadas, né? E eu fui fazendo conforme ela ia me dando as jornadas para fazer. Fiz essa salvo para ser santo, né? Ela foi muito sábia, me deu também para me fazer a jornada Viva Melhor com Saúde, né? Com mais saúde. E nessa jornada eu aprendi que a gente poderia ser bem mais saudável espiritualmente também, porque conforme a nossa saúde, o nosso alimentar, né? A gente fica com a mente mais sã, né? E com isso eu acredito que eu fui criando mais forças. E terminou uma, nós começamos outra. Recebereis poder. E assim nós fomos fazendo. Permanecer em mim hoje. Comunhão e santidade. E assim foram. Cada jornada dessa eram 40 dias de jornada, né? E isso foi me fortalecendo muito, muito mesmo. E
Nós também, a gente nos reuníamos em pequenos grupos, né? O pequeno grupo que eu frequentava também era um pequeno grupo assim que tinha muitas pessoas que me apoiaram muito e elas me ajudaram muito. Num dos PG que eu lembro que eu fui, nós íamos assistir um filme e por algum motivo a gente não chegou a assistir esse filme, mas eu fiquei tão curiosa para ver o filme que eu pedi o DVD da pessoa lá do PG, né, do irmão do PG, para mim assistir. Ele me deu. O filme se chama Quarta de Guerra. E com esse filme eu aprendi muito. E eu assisti esse filme, tipo assim, eu acho que umas 3, 4, 5 vezes. Eu não me cansava de assistir esse filme. Nesse filme, era uma senhora que ela era intercessora, né? Que ela intercede por casais, por pessoas. E ali eu vi o quanto a oração intercessora ela era importante, né? E nesse filme ela fala em várias passagens bíblicas que eu fui anotando essas passagens, depois fui procurando. E para mim foi um pouquinho mais de dificuldade, porque tudo que ela escrevia era em inglês e eu tinha que ir atrás, né, para me saber o que era. E ali eu fui na busca e comecei a orar em cima dessas passagens bíblicas que eu gostaria de passar aqui para vocês. A primeira passagem bíblica que inclusive não está no filme, que me mexeu muito comigo quando eu li pela primeira vez, está lá em Josué, capítulo 1, verso 9, que diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu li essa passagem todos os dias. E meu marido, a sair de casa, eu achava que ele iria voltar logo. Mas os dias foram passando, né? E ele não voltava. E uma das coisas que eu me deparei, que foi com os 10 mandamentos. Foi quando eu me prostrei diante do Senhor, em lágrimas muito abundantes. Naquele dia foi muito marcante para mim, que eu vim ver o quanto eu era indisciplinada com os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos passaram a fazer parte das minhas orações todos os dias. E nesse tempo eu fui na busca pelas passagens que eu vi no filme, né, do Quarta de Guerra. E uma delas está em João capítulo 10, verso 10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa passagem me chamou muita atenção. E a seguinte passagem, ela diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 3, 4 e 5, eu também me apeguei muito nessas passagens, mas a que eu mais orava em cima delas era capítulo 7 de 1 Coríntios 12, 13 e 14, que diz assim: aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porque
aqui eu vi que quando você é santificado, um dos cônjuges é santificado, ele pode santificar o outro, né? E logo o meu marido voltou para casa. Foi se tornando um conflito cada vez bem maior. Mas devido eu estar lendo, né, bastante a Bíblia, estar orando bastante, eu me apeguei nessas passagens e fui cada vez mais me fortalecendo. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, diz assim: Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. E conforme eu ia lendo essas passagens, eu fui colocando ela nas minhas orações. Também lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, 8 e 9, diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aflige-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso sorriso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E essas foram as minhas fervorosas orações. Eu passei a ter uma intimidade com Deus no local. Todos os dias escolhi o mesmo lugar, o mesmo horário, 4 horas da manhã. Aquilo ali para mim era muito forte e me fortalecia bastante. Porque ali eu sentia que o Senhor estava sempre comigo, me dando força para me enfrentar o que viesse pela frente. Teve uma oração também que eu fazia também todos os dias, que ela dizia assim, era uma oração que eu fazia pelo meu marido. Senhor, eu oro pelo meu marido, Eduardo, que ele possa voltar o coração dele para o Senhor. Ajuda-me a amá-lo e renovar o amor dele por mim. Eu entrego meus direitos ao Senhor e peço que me abençoe na medida que Ele te honrar e que o castigue quando necessário. Transforme num homem que deseja que ele seja. Ajude-me a apoiá-lo e respeitá-lo. Peço que me ajude a amá-lo. Eu oro em nome de Jesus. E toda noite eu li essa oração. E teve uma jornada também que foi muito importante Eu me lembro que o meu marido tinha saído de casa pela segunda vez e teve um dia que eu estava saindo da igreja no sábado e a irmã Dani, a esposa do pastor jovem que tinha na igreja, ela chegou comigo e disse assim: Cid, eu tenho uma jornada de oração para te dar. Você aceita? Eu disse: aceito. E a jornada, ela era 30 dias de orações pelo seu esposo. E eu comecei a fazer essa jornada com muita oração e com muito fervor. E quando eu estava fazendo essa jornada, com menos de 15 dias, o meu marido estava de volta para casa, dizendo que estava voltando para casa, e quando ele retornou, ele disse para mim que ele ia fechar o terreiro dele de candomblé, que nós íamos nos casar, que nós ainda não éramos casados diante da lei,
né, diante da lei dos homens. E nós já vivíamos, nós temos um filho. Nosso filho hoje está com 21 anos, na época estava com 16 para 17. E eu queria muito me batizar e eu não podia me batizar porque eu não era casada diante da lei dos homens. E ele disse que ia casar comigo para que eu pudesse me batizar e que ele ia fechar tudo lá também para seguir a Deus. E aquilo ali para mim foi muito forte, foi assim, Deus falando comigo e me mostrando que Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas quando nós confiamos nele e nós nos entregamos por completo a Ele. E depois disso que ele voltou, eu ainda fiz mais uma outra jornada. Essa aqui, aguardando lá. Onde aqui me ensinou também muita coisa. Como ser uma esposa diferente. E hoje, assim, o que eu tenho para deixar aqui nesse pouco comentário que eu fiz aqui, desse relato da nossa história, é que você, esposa, que está desanimada, que está achando que tudo está perdido na sua família, confie no Senhor, ore a Deus, peça que Ele lhe mostre o caminho certo, que Ele vai lhe mostrar. Mas seja sincera, seja fiel a Deus, principalmente nos seus dízimos, nas suas ofertas. Seja fiel em tudo. Guarde os seus mandamentos, obedeça ao Senhor e o mais Ele fará por você. Amém.